Olá! Hoje nosso papo é sobre anemias carenciais. A gente vai tentar decodificar por que aquele cansaço que não vai embora pode ser um sinal bem importante sobre a saúde do nosso sangue. Sabe aquele cansaço do dia a dia? A gente conhece. Mas e aquela exaustão que parece que não tem fim, não importa o que se faça? Muitas vezes, a resposta para isso não está na xícara de café, mas sim no nosso próprio sangue, que pode estar tentando sinalizar alguma coisa. Então, vamos começar pelo básico. O que é anemia, afinal? De um jeito bem simples, é quando o corpo não tem glóbulos vermelhos saudáveis o suficiente para levar oxigênio para todo lado. E sem oxigênio, as nossas células não conseguem gerar energia. O resultado? Fadiga, fraqueza, aquele cansaço todo que a gente estava falando. E olha, isso não é uma questão de opinião, não, uma coisa é séria. A Organização Mundial da Saúde tem critérios bem claros para isso. Como dá para ver aqui, o diagnóstico depende de níveis específicos de hemoglobina, que mudam para homens, mulheres, crianças e gestantes. Isso garante que o diagnóstico seja preciso para cada grupo. Tudo bem, agora vamos mergulhar na causa mais comum de todas. Quando a gente fala em anemia, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é falta de ferro. E olha, tem um bom motivo para isso. Mas por que será que os níveis de ferro caem? As razões podem ser várias, desde perda de sangue, por exemplo, em uma úlcera, até uma má absorção no intestino, como acontece na doença celíaca. Claro, uma dieta pobre em ferro ou as necessidades que aumentam muito durante a gravidez também são causas super comuns. Agora se liga nos sinais que aparecem aqui. Além daquela palidez e da fadiga que já eram esperadas, tem a glossite, que é uma inflamação na língua. E o mais curioso de todos é a tal da síndrome de pica. Um desejo que não dá para controlar de comer coisas que não são comida, tipo terra ou gelo. É o corpo sinalizando a falta de minerais de um jeito bem peculiar, né? Para a gente entender como o corpo gerencia o ferro, pensa comigo numa operação de logística. A ferritina é como se fosse o grande armazém onde o ferro fica guardado. A transferrina seria os caminhões de entrega. E o ferro sérico é a carga em si, sendo levada de um lado para o outro, prontinha para ser usada na produção de hemoglobina. E essa analogia se reflete direitinho nos exames de sangue. Quando falta ferro, a ferritina, o nosso armazém, está baixa com o estoque zerado. Em resposta, o corpo faz o quê? Produz mais transferrina, ou seja, mais caminhões para tentar achar ferro. Consequentemente, o ferro sérico, a carga, também vai estar baixo porque simplesmente não tem o que transportar. Faz todo sentido, né? E aqui está a prova visual. É assim que o sangue fica. Sem ferro suficiente para produzir hemoglobina, os glóbulos vermelhos acabam ficando pequenos, o que a gente chama de microcíticos, e mais pálidos, que são os hipocrômicos. Num exame, o VCM e o HCM, que medem justamente o volume e a cor das células, vão estar lá embaixo. Agora, saindo desse universo das células pequenas, vamos explorar um tipo de anemia onde o problema é justamente o contrário. São células que ficam grandes demais para funcionar direito. O ponto-chave aqui é o seguinte: a anemia megaloblástica acontece por falta de vitamina B12 ou de folato. Essas vitaminas são essenciais para a síntese de DNA. Sem elas, as células lá na medula óssea até crescem, mas não conseguem se dividir como deveriam. O resultado? Glóbulos vermelhos gigantes e defeituosos. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essas células ficam. A gente vê os macrócitos, que são esses glóbulos vermelhos grandes e ovais. Mas o achado clássico mesmo, aquele que chama atenção, são os neutrófilos hipersegmentados, com os núcleos todos divididos em vários pedacinhos. E olha que interessante, a deficiência de B12 geralmente não é por falta na dieta, a não ser que seja uma dieta vegana muito restrita. O problema costuma estar na absorção. A gente precisa de uma proteína no estômago chamada fator intrínseco para conseguir absorver a B12. Algumas doenças autoimunes, como a anemia perniciosa, podem atacar as células que produzem esse fator e aí bloqueiam todo o processo. Certo, então, tanto a falta de B12 quanto a de folato causam o mesmo tipo de anemia megaloblástica. Só que saber diferenciar as duas é uma coisa absolutamente vital. E a gente vai entender o porquê agora. Esse quadro aqui compara as duas de um jeito bem claro. As fontes na dieta são diferentes. B12 vem de produtos animais, enquanto o folato vem mais dos vegetais verdes. Mas a diferença mais crítica de todas está nos sintomas únicos. A falta de B12 pode causar danos neurológicos sérios, e a de folato está ligada a defeitos no tubo neural do feto durante a gravidez. A ideia central é essa aqui, ó. O hemograma pode até parecer igualzinho, mas ignorar os sintomas específicos pode levar a consequências bem graves. Por exemplo,
Tratar uma deficiência de B12 só com folato pode até corrigir a anemia no sangue, mas o dano neurológico continua acontecendo em silêncio. Por isso, essa distinção é tão importante. Agora, vamos juntar tudo que a gente viu. Esse infográfico aqui faz um resumão e compara, lado a lado, os dois principais tipos de anemias carenciais que a gente conversou hoje. Resumindo a ópera, anemia por falta de ferro dá em células pequenas e pálidas. Já a anemia por falta de B12 ou folato resulta em células grandes. As causas, os sintomas específicos e, claro, os tratamentos são completamente diferentes. Olhar para a aparência da célula no hemograma já é o primeiro grande passo para o diagnóstico certo. No final das contas, a fadiga é só um sintoma, né? É só um capítulo da história que o nosso sangue está tentando contar. Entender essas pistas, seja um desejo estranho por comer gelo ou uma mudança no tamanho das células, nos permite ouvir e agir. O que será que a nossa saúde está tentando comunicar?